Luiz Carlos, uma coisa que a gente fica se perguntando, né? Esses distúrbios do sono, a síndrome da apneia do sono, por obstrução, ela é mais frequente em homens, em mulheres, idosos? Como é que se comporta em crianças? Pode acontecer em todo mundo? Como é que é isso? Ela é extremamente frequente em crianças, né? A criança tem muito isso, principalmente no nosso clima aqui, devido à hipertrofia, né, das amígdalas faríngeas, popularmente chamadas de adenoides, ou das próprias amígdalas palatinas, que é aquelas amígdalas que a gente vê quando abre a boca. Então, na criança, ela é extremamente frequente, extremamente grave quando não tratada, né, podendo levar até a alteração tipo um cor pulmonar, por exemplo, que seria um problema cardíaco, onde, né, não existe bombeamento e o pulmão se enche de sangue. Quanto ao sexo, né, ela é mais frequente no homem do que na mulher, devido àquele efeito protetor dos estrógenos que a mulher tem, né? Então ela é mais frequente no homem e principalmente a partir dos 40 anos da idade. Após a menopausa, né, ao redor de 50 e poucos anos, praticamente se iguala. Vamos dizer assim, fica aí uma relação quase de 1 para 1 entre homens e mulheres. Mas a mulher jovem, ela tem bem menos apneia do que o homem, a não ser que tenha algum fator tipo anatômico, por exemplo. Se a mulher tem um retroagnatismo, queixo para trás, né? Aquele queixo faz assim, e ela vai puxar a língua para trás, essa língua vai cair, vai obstruir via aérea, aí muda tudo. Mas em termos, vamos dizer assim, que a pessoa não tem fatores anatômicos, né, de desenvolvimento, o homem ronca mais do que a mulher, teoricamente por fatores hormonais. Então daí nós estamos entendendo por que as mulheres vão no consultório e reclamam dos seus maridos. Exato. Né? E não os maridos reclamam das mulheres. É mais ou menos isso. Porque elas começam a roncar mais tarde, né? A gente reclama mais tarde. Exatamente. Bom, e as causas, Luiz Carlos, assim, você fez, no primeiro bloco, colocou algumas causas, mas a maior parte dos problemas de obstrução de síndrome de apneia, melhor falando, estão relacionados à obesidade, né? Tu sabe que, assim, causas são várias. Existem apneias centrais, né, e apneias obstrutivas. Centrais tem que ter algum problema a nível de encéfalo, são raras, né? Tipo, existe no Cheyne-Stokes, que tu conhece, que é uma doença onde se associa doença cardiológica com doença vascular cerebral, mas são raras. Tá? A maioria das apneias são obstrutivas. O que é uma apneia obstrutiva? Como diz o nome, ocorre obstrução em alguma parte da via aérea, né? Nós temos basicamente 3 locais onde essa obstrução pode ocorrer. O nariz, atrás do nariz, onde o ar passa sobre o palato, tem o palato, para o nosso ouvinte seria como chama, o céu da boca, né? O palato mole, onde ele se adere à faringe, onde ele gruda na faringe. Essa é um dos pontos de obstrução. E mais abaixo, na faringe, o ponto onde a língua, a base da língua, pode ter ou não contato com a faringe. Então, são os 3 pontos: nariz, a região palato-faríngea e a região de base da língua, onde pode haver obstrução. Tá? Então, assim, o que ocorre na maioria das vezes, que a gente vê mais, falaste em obeso, né? A obesidade é o seguinte, não se sabe quem vem primeiro, se o gordo ronca porque é gordo ou se ele é gordo porque ronca. Então, assim, a gente sabe que no obeso, só vendo um parênteses, não é necessário ser gordo para roncar, né? Por causa dos fatores de opção que eu falei, ou seja, se o sujeito pode ser muito magro, né, e roncar perfeitamente porque obstrui, cai a língua e tal. Agora, o gordo, dificilmente vai encontrar um gordo que não ronque. Por quê? Porque quando a gente aumenta de peso, principalmente o homem, vai depositar gordura onde? No abdômen, a famosa barriguinha, né? E em 2 bolsas que estão na faringe, localizadas na faringe, chamam-se bolsas laterais de gordura da faringe, né? Que vão diminuir o quê? Aquele espaço que eu estava comentando, entre o palato, entre o céu da boca e a faringe. Ele vai estreitar o espaço nesse sentido. Então, todo gordo ronca. No momento que o sujeito ronca e tem apneia, quando eu falo ronca, eu estou considerando que o sujeito tem apneia. Ele vai diminuir a liberação, porque os hormônios, a maioria dos hormônios, são liberados durante a fase REM do sono, que é a fase do movimento rápido dos olhos. Tem uma sigla em inglês, Rapid Eye Movements, né?
Então, é aquela fase onde o sujeito relaxa, ele memoriza tudo que ele aprendeu durante o dia, etc. E tal, é a fase onde ele relaxa completamente. Ele relaxou, o que acontece? A língua cai, né? E o gordo nessa fase, ele vai diminuir a secreção do hormônio chamado leptina, que é o hormônio que vai acelerar o metabolismo e vai diminuir o apetite. Ou seja, se ele tiver uma diminuição da leptina, ele vai ter um aumento do apetite. Se ele tiver aumento do apetite, vai comer mais, vai ficar mais gordo. Quanto mais gordo, menos leptina ele libera, consequentemente é famoso círculo vicioso, a bola de neve. Né? Então, por isso que eu falo, não se sabe quem vem primeiro, se é o gordo ou a apneia. Mas o que a gente sabe é que realmente o sujeito que tem apneia, ele tem dificuldade em perder peso também porque ele tem dificuldade em controlar o apetite, por deficiência dessa enzima desse hormônio, chamado leptina. Hoje nós temos um grande número de pacientes que usam tranquilizantes, indutores do sono, antidepressivos, né? Qual a influência desses medicamentos em relação aos distúrbios do sono? Pacientes que têm apneia, isso é contraindicado? Temos que conversar mais com os pacientes? Como é que você enxerga isso? Qual é a tua conduta em relação a esses pacientes? Isso. Esses medicamentos usados para dormir, né, para induzir o sono, na verdade existem várias classes de medicamentos. Se usar, por exemplo, diazepínicos, o que eles fazem? Eles induzem o sono, mas, por sua vez, eles diminuem a capacidade do músculo de contrair, são relaxantes musculares. Se eles são relaxantes musculares, eles vão facilitar a presença de apneia. Então, nós temos muitas vezes pacientes que relatam que não dormem bem, né, que acordam cansados, não dormem bem, então não conseguem dormir ou acordam várias vezes à noite. O que faz? O sujeito dá um benzodiazepínico para ele. Vai fazer o quê? Vai piorar muito o quadro. Ele vai tomar o benzodiazepínico e vai dormir como um anjo, né? Só que ele vai acordar muito pior do que ele deitou. Ou seja, o sono dele vai ser fragmentado, ele vai ter microdespertares, ele vai ter apneia, se ele tinha, 20 apneia por hora, ele vai ter 30, né? Então vai aumentar o tempo de sono, mas a qualidade do sono fica muito pior. E a nós o que interessa é qualidade dentro daquela quantidade exigida pelo nosso organismo, entendeu? Se não adianta tu dormir 10 horas, um sono de má qualidade, é preferível que tu durma 5, mas um sono de boa qualidade. Esse tipo de medicamento então, tem que ser muito, como tu falaste, tem que se conversar com o paciente, né? Primeiro tem que se conversar com o paciente. Quando necessário, pode ser usado, evidentemente, mas jamais prescrever um medicamento que seja depressor do sistema nervoso central para um sujeito que tem apneia. Isso é um crime, né? Tu vai estar auxiliando a doença e não o paciente. E o álcool, como é que se comporta aí? O álcool é um depressor do sistema nervoso central e um relaxante poderoso, né? Tanto é que o sujeito chega em casa à tardinha, eu vou dar uma relaxada, o que ele faz? Toma um uísque, né? Não é aconselhável, eu não aconselho, embora vocês cardiologistas aconselhem também, né? Porque o álcool faz bem, em pequenas doses. Mas, enfim, o sujeito ele é um relaxante muscular. Então, assim, se aquele costume do aperitivo após as 6 horas, 18 horas, para uma boa para o sujeito que tem apneia, inclusive para quem não tem, não é aconselhável. Por quê? Porque ele é relaxante muscular e ele vai induzir a apneia. Ele funciona mais ou menos como funciona esse tipo de medicamento que nós estávamos comentando. Então, é vedado o uso de álcool após 18 horas. Tem que começar a beber mais cedo, ou seja, pelas 8 da manhã já começam assim. Mas depois das 6 não. Bom, nós vamos, após umas brincadeiras aqui, que é bom para descontrair, vamos para um rápido intervalo e voltamos no terceiro bloco.